Olá, sejam muito bem-vindos à nossa preleção, hoje com o tema Tristeza, Ferrugem do Espírito. Que o Mestre Jesus possa nos banhar a todos com sua luz, para que nós possamos ter um bom momento de aprendizagem nesses minutos aqui presentes. Bom, hoje o tema é tristeza. Tristeza, depressão, todos esses sentimentos, essas emoções que vez ou outra em nossas vidas, muito atribuladas, vez ou outra nos acometem. Vamos falar um pouco sobre isso. E inicialmente é importante que nós tenhamos um bom entendimento do porquê nós ficamos tristes, nós temos esses momentos de depressão muitas vezes, uma ansiedade um pouco mais exagerada, quando já começa a nos incomodar. E basicamente há três grandes fatores que podem causar esses momentos um pouco mais complicados em nossas vidas. O primeiro são as questões patológicas, ou seja, aquelas questões de cunho médico, aquelas questões que basicamente envolvem uma deficiência, um desequilíbrio em nosso corpo, um desequilíbrio hormonal, um desequilíbrio em outra área do nosso corpo. Essas questões elas podem causar quadros de depressão, quadros psiquiátricos. Então é importante que a gente entenda que isso pode acontecer e que, se o caso aconteça, temos que procurar ajuda profissional, ajuda médica. Essa é uma das questões. A outra questão que pode causar os quadros de tristeza, de depressão, melancolia, são as questões psicológicas. Questões psicológicas de fundo emocional, por exemplo. Essas questões podem ocorrer, tá? E por que elas podem ocorrer? O que é que pode atingir o nosso psicológico para que nós, de repente, nos percebamos num quadro tão doloroso, né, de depressão? Bom, temos que nos lembrar que nós estamos em um planeta de provas e expiações, segundo o Espiritismo. E é um planeta que realmente é meio difícil de viver aqui, porque é um planeta, como o próprio nome diz, nós estamos sujeitos a muitas provas, a muitas expiações, que são experiências que não são agradáveis, mas experiências que são necessárias para a depuração do nosso espírito, para que nós aprendamos lições que nós negligenciamos no passado e que nós possamos aprender dessa vez. Espera-se que todos aprendamos as lições para que nós possamos evoluir e seguir para o alto, ao encontro de Jesus, ao encontro de Deus. Só que enquanto estamos aqui, essa vivência num planeta de provas e expiações realmente ela é complicada. E isso pode causar, isso pode ser um fator, melhor dizendo, ser um fator que pode facilitar o surgimento de um quadro depressivo, de um quadro de tristeza um pouco mais grave. Esse mundo de provas e expiações, ele nos apresenta também muitos quadros de crueldade, não é? Muita injustiça no mundo, muita crueldade, e isso atinge a gente, né? Atinge o nosso emocional. Nós ligamos a televisão e nós vemos essas questões, muitas guerras, como as que estão ocorrendo hoje, nesse momento no mundo, imagens muito cruéis. Isso é algo que atinge também o nosso psicológico, isso pode nos deixar também muito com uma depressão, com uma tristeza muito mais profunda. Nossas vidas pessoais também, as dificuldades das nossas vidas pessoais, nossos relacionamentos familiares, muitas vezes conturbados, isso também é um fator que nos faz pensar, mas o que eu estou fazendo aqui? Por que tanto sofrimento? Por que nada dá certo na minha vida, não é? Isso pode acontecer também, e isso faz com que, se nós não nos cuidemos psicologicamente falando, emocionalmente falando, isso pode fazer com que nós também venhamos a desenvolver um quadro de uma depressão, de uma tristeza mais profunda. Há uma questão também que nós temos que considerar, que é a questão dos desequilíbrios morais. O que significa isso? É quando nós estamos moralmente desvirtuados das verdades que Jesus, por exemplo, veio nos falar, e o Espiritismo esclarece e reforça, quando nos afastamos dessas leis morais, as leis de Deus, e nós procuramos, por exemplo, a nossa satisfação em caminhos que não são saudáveis, espiritualmente falando. Por exemplo, a ambição.
aquela ambição desmedida, aquela ambição exagerada, aquela ambição que faz com que nós acreditemos que apenas se eu for rico eu serei feliz, e o que não é verdade. Tá? A felicidade ela não depende da riqueza, mas muitas vezes nós nos condicionamos a acreditar nisso e nós nos vemos muitas vezes infelizes porque acreditamos que só seremos felizes quando alcançarmos certas situações que não é verdade. São os desequilíbrios morais, os equívocos morais. Temos que tomar cuidado com isso também. E um terceiro e último fator que pode causar esses estados de tristeza e de depressão são as questões espirituais. Por exemplo, acontece de quando nós encarnamos, o nosso espírito ele guarda lembranças de existências passadas e também algumas lembranças do plano espiritual onde nós estávamos. Então, se nós estávamos em um plano espiritual mais agradável, uma vez que nós encarnamos no planeta de provas e expiações, o que acontece? A gente sente saudade do plano espiritual onde nós estávamos, porque lá era melhor. E aqui é um planeta de provas e expiações, um pouco mais complicado. E isso faz com que a gente se ressinta de estar aqui, isso faz com que a gente se incomode. Isso pode acontecer. A gente pode, por exemplo, lembrar de vidas passadas, lembrar inconscientemente de vidas passadas, uma vida melhor do que a vida que nós temos hoje nessa encarnação. E nós sentimos falta dessa vida. Pode acontecer também. E pode acontecer também, um caso que também ocorre, é o caso de obsessores. Obsessores que nos prejudicam, tá? E muitas vezes, claro, porque nós permitimos isso devido a estarmos na mesma vibração que os obsessores, e é um caso que nós temos que tratar, mas muitas vezes acontece realmente de ter obsessores ao nosso lado e esses obsessores aprofundarem, digamos assim, esse quadro de tristeza latente que nós já possuíamos, e eles encorajam isso e aprofundam e pioram esse quadro. Isso pode acontecer. E aí temos que fazer um tratamento espiritual. Bom, mas e se nós não tivermos forças para tratar isso, nós próprios, por conta própria, nós, vamos supor, se estivermos no quadro de depressão e nós simplesmente nos sentirmos sem forças para isso. Aí é hora de procurar ajuda. A gente precisa procurar ajuda psicológica ou psiquiátrica, uma ajuda médica. Tá? Isso é fundamental, precisamos procurar, porque muitas vezes eles podem ajudar, eles estudaram para isso, eles são competentes no que fazem, eles possuem os recursos médicos, por exemplo, os medicamentos que podem auxiliar alguma deficiência do nosso organismo, eles estão preparados para nos ajudar, precisamos procurá-los. Há também, por exemplo, os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, da Prefeitura, aqui em São Paulo, por exemplo, que eles realizam atendimento a pessoas com transtornos mentais, a pessoas que têm essas tendências a suicídio, por exemplo. Eles estão capacitados para isso. Há o Centro de Valorização da Vida, o CVV, basta ligar 188, tá? E eles estão preparados também para nos orientar, para ser um ombro amigo, para pessoas que estão passando por depressões, que possuem pensamentos suicidas, eles estão preparados para ajudar também. E claro, procurar um centro religioso, como por exemplo um centro espírita, que estarão preparados, um bom centro espírita estará preparado para auxiliar na questão do tratamento espiritual, que é muito importante também. E o que é que o espiritismo em particular oferece? Como o espiritismo pode ajudar a pessoas que estão passando por esse tipo de dificuldade, por esses tormentos? Bom, o espiritismo possui algumas ferramentas. O espiritismo tem um grande esclarecimento, que é a certeza de que a vida não acaba com a encarnação. E que não adianta, por exemplo, a gente pensar em soluções drásticas como o suicídio, soluções entre aspas, né? Achando que vai ser uma solução para o nosso sofrimento, porque não vai ser. A vida não acaba, a vida continua, a vida sempre continua. Então nós temos que entender o que está acontecendo conosco hoje para tentar corrigir hoje os nossos problemas. E não simplesmente esperar que alguma solução mágica vá jogar esses problemas para trás ou que tudo vai acabar como no passe de mágica. Não vai acabar, tá? Não vai acabar, mas pode melhorar bastante com os tratamentos adequados, com a ajuda necessária. Importante que, para sermos felizes na espiritualidade, após essa vida, após essa encarnação, nós temos que tentar ser felizes aqui. Um é sequência do outro. Então nós temos que nos esforçar desde agora
para tentarmos sermos um pouco melhores e tentarmos passar por todas essas dificuldades que nós passamos. Lembrar também, o Espiritismo ele fala que a vida na eternidade, ela é eterna, ou seja, a encarnação é apenas, grosso modo, é como se fosse apenas um dia na eternidade. Então nós temos que tentar viver bem essa vida aqui da melhor forma possível, entendendo que há toda a eternidade nos esperando. E que, obviamente, abreviar nossos dias, por exemplo, através do suicídio, isso só vai piorar o sofrimento, e piorar bastante. A doutrina espírita é repleta de relatos de espíritos que passaram por essa experiência terrível do suicídio e que sim, eles voltaram para nos contar. E regra geral, não em 100% dos casos, existem obviamente atenuantes, mas regra geral é muito sofrimento também que ocorre quando um suicida chega do lado de lá. Primeiro porque ele percebe que a dor dele não acabou, ele continua vivo. Ele achava que ia acabar tudo, mas não acabou. Segundo, ele percebe, ele vê, ele sente o sofrimento dos parentes dele. E ele sente do lado de lá também. Então isso faz com que o remorso o atinja, mais sofrimentos psicológicos. Realmente é uma questão muito, muito complicada, muito séria. E ele vê também outros familiares deles, que também já tinham partido para o plano espiritual, só que por ele ter escolhido um caminho tão infeliz como o suicídio, esse caminho vai afastá-lo dos parentes dele que já foram para o lado de lá, temporariamente, é bom dizendo. O suicida, o espírito que cometeu o suicídio, ele vai ter novas oportunidades de se regenerar, de se redimir, de se recuperar, vai ter ajuda e ele vai voltar para o caminho de Deus. Mas, devido a ele ter tomado essa decisão, vai demorar mais, às vezes muito mais, inclusive. Muito mais, porque ele próprio muitas vezes não se perdoa. Ele próprio muitas vezes ele tem uma culpa tão grande que muitas vezes pode passar muito tempo na espiritualidade até que ele aceite a ajuda que Deus está disposto a oferecer para ele. Muitas vezes, devido a essa culpa, ele não aceita a ajuda. O Espiritismo ele tem uma outra ajuda muito importante que ele pode nos dar, que é acabar com o desespero. Talvez a dor ele não acabe, mas com o desespero ele vai acabar. Uma vez que todo esclarecimento seja absorvido por aqueles que precisam, isso faz com que uma luz apareça nos nossos cérebros e que a gente perceba muita coisa que a gente não percebia antes. Isso faz com que esse desespero do desconhecido fique para trás. Pode até ser que a dor sobreviva, muitas vezes ela ainda continua por muito tempo, porque há dores que realmente não facilmente elas são debeladas, né? Mas o desespero ele vai embora. Vamos lembrar também de Jesus, quando disse que temos que amar o próximo como a si mesmo. É outro ensinamento que o Espiritismo reforça também, que é a questão da caridade. E já foi dito que aquele que enxuga a lágrima dos outros não tem tempo de chorar. Ou seja, a prática da caridade, ela faz com que nós, inclusive, criemos outros significados para os nossos sofrimentos. Aquilo que a gente achava que era um grande sofrimento antes, quando a gente começa a ver o sofrimento dos outros, a gente ressignifica, a gente repensa novamente. Opa, peraí, aquilo que eu sofria realmente não é um sofrimento tão grande quanto esses outros que eu estou vendo. E a experiência de ajudar o próximo, de fazer algo pelo próximo, também traz para nós uma energia muito positiva, muito boa. Dá um propósito para a nossa existência também. O Espiritismo ele reforça muito essa parte também. Temos também que lembrar que muitas vezes passamos por situações que estamos sofrendo, mas não vemos no momento uma saída para isso, para esse sofrimento. Tentamos, mas não vemos uma saída. Temos que lembrar que nessas situações, que são temporárias, é bom lembrar, então se nós realmente insistirmos e tentarmos sair dessa situação, Deus vai abrir uma porta para nós, mas é interessante lembrarmos de que nessas situações temos sempre dois caminhos. Por um caminho, nós podemos escolher aquele sofrimento que pode agregar algo para a nossa evolução, que é, por exemplo, aquele sofrimento onde nós não reclamamos, onde realmente nós agradecemos, onde realmente nós cultivamos a resignação, tá? A paciência
Esse é o caminho do bom sofrer, digamos assim. E é o caminho do mal sofrer, que é aquele onde nós, durante o sofrimento, nós reclamamos, nós xingamos, nós brigamos com aqueles que estão ao nosso redor, que nós estamos mal comigo mesmo. Esse é o mal sofrer. Esse sofrimento a gente não vai aproveitar nada dele. O sofrimento tem que servir para a gente aproveitar algo dele. A gente tem que tentar sair dele, mas se não conseguir, nós temos que tentar cultivar a paciência, a tolerância, a resignação e a fé. E a fé. Porque é fácil ter fé quando está tudo bem, mas ter fé na adversidade é muito mais complicado. Mas é aí onde a gente mostra o nosso verdadeiro valor. E por fim, vamos lembrar as palavras de Jesus, quando disse que vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Palavras de Jesus. Então, na dificuldade, vamos procurar Jesus. Ele tem as soluções. Vamos todos em paz, que Deus nos acompanhe.